Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu jogar o preço para vender Ryan nas alturas. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. O Fernando Diniz fez muita campanha para que o Paulo Henrique seja convocado para a seleção. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu jogar o preço para vender Ryan nas alturas. A grande promessa de São Januário hoje não sai do clube por menos do que 30 milhões de euros, a gente está falando de 188 milhões de reais. Importante registrar que o Ryan vem crescendo de produção e sendo cada vez mais decisivo. Ele fez recentemente gols contra Flamengo e Cruzeiro, empate contra o Rubro Negro e vitória contra o Cruzeiro. E também por conta desses gols dá para dizer hoje que o Ryan só tem menos gols entre atletas sub-19 no mundo do que Lamine Yamal. A joia do Barcelona soma 14 gols na temporada de 2025. Já o atacante do Vasco tem 12 gols marcados, uma diferença de 2 a favor de Lamine Yamal. Porto e o Zenit já haviam sinalizado com propostas de 17 milhões de euros. O Vasco recusou ambas e pretende segurar o Ryan pelo menos até a metade do ano que vem. Resta saber se diante dessa concorrência vai haver fôlego para tal. O Barcelona não fez proposta, mas é um dos gigantes que monitoram de perto o trabalho do meio atacante de enorme capacidade técnica que tem crescido nas finalizações. Vale a lembrança também de que recentemente o Vasco descartou liberá-lo para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, tudo para que ele possa continuar se valorizando e ajudando o Vasco a somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Só para completar, registrar uma palavra do Ryan sobre seu futuro, abre aspas para ele, sobre a saída eu deixo no tempo de Deus. Estou focado aqui no Vasco fazendo meu trabalho. Meus pais e meus empresários vão resolver na hora certa, fecha aspas. O que você pensa sobre 30 milhões de euros para o Ryan? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. O Diniz fez muita campanha para que o Paulo Henrique seja convocado para a seleção. Separei um trecho dessa entrevista, abre aspas, o Paulo Henrique tem algo diferente, é um jogador extremamente potente, tem um potencial parecido com o Walker, que jogava no City, comparação do Fernando Diniz, que agitou as redes sociais. Independentemente do potencial do Paulo Henrique, a verdade é que o Vasco vai melhorando e se solidificando no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o 10º colocado, figurando na parte de cima da tabela de classificação. Porque o Ryan, por exemplo, que ainda não está vendido, ontem eu conversando com um dirigente do Vasco, falou assim, não tem essa venda ainda não. Respeito, né? Inclusive nossos amigos do Atenção Vascaínos trouxeram essa informação, mas ontem conversando sobre um outro assunto que envolvia o ano que vem, uma outra situação do Vasco, né? Potencial construtivo que eu vou desenvolver daqui a pouquinho, e eu perguntei, cara, e o Ryan? Já está vendido? Não tem nada não, o Vasco inclusive quer renovar o contrato dele e só vendê-lo na janela do meio do ano que vem, o que faz mais sentido. Afinal de contas, a próxima janela, que vai abrir em janeiro, é uma janela de reposição dos grandes clubes da Europa. E nem todos repõem, porque tem os seus elencos bem montados. Agora, junho, julho, aí é janela gigante, porque os clubes têm que montar os seus elencos. Quem performou na temporada, quem não performou vai embora. Então isso faz parte do business, né? E aí o Ryan seria vendido muito melhor. E ainda assim, se a gente olhar para frente,
a potencialização do valor dele será outra. Por quê? Imagina, o Vasco bate campeão da Copa do Brasil, bate campeão da Supercopa do Brasil. Não é nada impossível que eu estou falando, tá? Termina um Campeonato Brasileiro na 8ª posição. Vai, joga o Campeonato Carioca e ele performa bem. Quando você chegar no meio do ano, você tem um jogador carimbado de conquistas, de grandes competições, inicia uma Libertadores. É outra valorização. Ontem na live de membros, aliás, convido você a tornar-se membro do nosso canal, você pode escolher qualquer uma das categorias, Fanático Vascaíno, R$ 1,99, o Cruz Maltino, R$ 4,99, o Trem-Bala Novo, R$ 19,99, inclusive no Trem-Bala Novo você participa do grupo do WhatsApp. Na nossa live semanal, que acontece às segundas, excepcionalmente foi realizada ontem, em virtude do meu aniversário na segunda-feira, a gente estava debatendo sobre isso. Ah, quanto vale o Ryan? Aí cada um dizia um valor a 30, 40, 50. Mas assim, não é quanto a gente gostaria que fosse vendido ou o que o nosso coração fala, mas o que o mercado paga. Hoje o mercado paga pelo Ryan 10 a 15 milhões de euros, no máximo. Pô, se conseguir 20, espetacular. Mas é muito difícil, porque, infelizmente, o nosso clube, que pertence ao Ryan, o Ryan pertence ao nosso clube, não está jogando as grandes competições. Se ele estivesse jogando Libertadores, 2, 3 edições seguidas, o Vasco brigando na parte alta da tabela de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pelos títulos, era outra valorização. O mercado olha isso. Pô, mas se o Vasco for campeão estadual 3 anos seguidos, não é o campeonato que o mercado olha. Enfim. Hora de falar sobre Pablo Verratti, centroavante do Vasco, que perdeu um pouco de moral como seu torcedor, mas segue sendo super importante. Você sabia que Verratti é o artilheiro do futebol brasileiro entre atletas da Série A em 2025? Pois bem, além disso, o desempenho do argentino em clássicos é bem positivo. São 8 gols contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 gols marcados contra o Botafogo, 3 gols marcados contra o Fluminense e mais 1 gol marcado contra o Flamengo. A torcida pegou um pouco de bode do Verratti por conta da sequência mais recente. Não tem conseguido ser tão importante quanto em outros tempos, apesar de ter marcado 3 gols nas últimas 7 partidas, todos em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado, Verratti já soma 55 gols em 131 partidas, o que faz dele o terceiro maior artilheiro do Vasco nesse século. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa o like e compartilha, já deixa seu comentário aí embaixo. Mais um jogo que o Ryan decide, hein? Ryan tá jogando muito, é justo esse valor que o Vasco colocou pra ele? Deveria ser menos, deveria ser mais? Já comenta aí. Vamos compartilhar esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada, que aqui tem vídeo novo todo dia. Valeu galera, forte abraço, fui!